versículos antes de entrar na palavra. Se você quer anotar o tema dessa palavra, para ficar mais fácil a compreensão, quero falar sobre: existe um caminho de volta. Existe um caminho que você pode retornar. Existe um caminho de volta. Nem sempre o caminho que você está indo é o caminho da vida, é o caminho da certeza. Então tem alguns versos no livro de Provérbios que fala: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Há caminho que para o homem parecem direito, mas ao final são caminhos de morte. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Então são alguns versos que falam sobre caminho. Então existe um caminho de volta. Você crê que existe um caminho de volta? Nem sempre o caminho que você escolheu para andar é o caminho de vida. A palavra do Senhor diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim é caminho de morte. Então é necessário nós olharmos bem que caminho nós estamos trilhando. E nessa manhã eu quero discorrer com você algumas coisas sobre isso. A importância de nós retornar ao caminho de vida. Às vezes nós entendemos que retornar é um fracasso. Algumas escolhas de caminhos não são bons. E quando nós somos confrontados a retornar o caminho, a fazer o caminho inverso ou voltar, nós sentimos que estamos sendo humilhados, estamos sendo rebaixados. Mas nem sempre é assim. Existe uma nobreza na volta de um caminho. Existe uma forma de você retornar e ser aplaudido e ser recebido com honra, como foi o filho pródigo. A história do filho pródigo nos relata que ele decidiu sair de casa e levou toda a sua herança, todos os seus bens. Ou seja, ele saiu munido, ele saiu preparado financeiramente, mas ele não saiu preparado emocionalmente. Ele saiu com a permissão do pai, ainda que doesse no seu coração, mas o pai permitiu que ele saísse. Nem sempre a vontade permissiva é a vontade perfeita. O pai não queria que o filho fosse embora, mas o pai permitiu, respeitando o direito de escolha do filho. E assim muitas vezes é conosco. Nós escolhemos alguns caminhos e as pessoas decidem deixar a gente ir. Principalmente os seus familiares decidem deixar você ir, mas nem sempre é o melhor caminho. O filho pródigo vai embora, longe da sua casa, da sua terra, e ali ele encontra vários amigos. A escolha que ele fez de um caminho dissoluto, de um caminho que ele achava que era um caminho de liberdade, enquanto ele tinha condição financeira, ele entendia que aquele caminho era o melhor para ele. Era um caminho de prazeres carnais, prazeres naturais. Era um caminho onde ele gastava, não era um caminho onde ele adquiria. Era um caminho apenas de gastos. Ele não trabalhou a herança que ele tinha, ele não trabalhou o dinheiro que ele tinha, ele gastou dissolutamente. E aquilo que você gasta e você não repõe, você perde. E ele gastou dissolutamente no seu caminho. O caminho parecia ser um caminho de vida, mas o fim foi um caminho de morte. Ele entrou por um caminho, e quando ele chegou no fundo do poço, ele achou que não teria mais volta. Assim como alguns de nós entramos por caminhos, por decisões, seja quais forem elas, seja uma decisão de um casamento,
seja uma decisão de uma escolha religiosa, seja uma decisão de uma escolha profissional. E às vezes esses caminhos não são os melhores caminhos, mas há caminhos que têm volta, há caminhos que você pode retroceder, e isso é nobreza. A volta para o caminho original, acertar o caminho novamente, encontrar o caminho da verdade, o caminho da vida, isso é nobreza. Então, quantos de nós já escolhemos alguns caminhos que não foram bons? Esse rapaz, depois de chegar no fundo do poço, ele caiu em si. Ele não ficou revoltado, ele não culpou os pais, ele não culpou o sistema, ele não culpou o governo, ele não culpou ninguém. Ele simplesmente reconheceu o seu erro. Ele reconheceu que o caminho que ele escolheu não foi o melhor. E o reconhecimento, irmãos, é uma atitude de nobreza e de humildade. Ele reconhece e cai em si. Ou seja, ele olha para dentro de si e vê a bobagem que ele fez. E ele então conversa com ele mesmo, ele fala: eu vou voltar ao caminho de origem, vou voltar para a minha família, vou voltar para a minha casa, e vou fazer mais, eu vou reconhecer diante do meu pai o meu erro, vou reconhecer diante da minha casa, da minha família, o meu erro, a minha atitude precipitada. Isso não é vergonhoso, irmãos, isso é nobreza. Muitos de nós insistimos em um caminho que nós estamos percebendo que não é bom. Quantos você conhece que estão no caminho que você olha e fala: lá na frente isso vai dar mal, isso não vai terminar bem? Quantos aqui passam por isso? Seja no seu trabalho, seja na sua casa, um filho ou uma filha, que você olha e fala: esse caminho não é bom. Pode parecer bom agora, porque você está com uma herança, você está abastado, você tem condição, mas daqui a pouco você vai perder isso, porque o caminho é caminho de morte. E quando nós estamos abastados com alguma segurança, seja ela financeira ou alguma convicção, nós não enxergamos o fim daquele caminho. Nós temos estigmatismo e miopia espiritual e emocional, a gente não consegue enxergar lá no fim. E nós também não queremos colocar os óculos de graus dos aconselhamentos da família. Quantos já entraram por caminhos de drogas, de vícios? Desobedeceram uma orientação, seja ela pastoral, seja ela de um pai, de uma mãe, de um bom conselheiro, talvez até de um terapeuta, de um psicólogo. E acima de tudo, não ouviu o conselho do Senhor. Neste lugar aqui é lugar de você ouvir conselhos do Senhor. Amém? E ele volta nessa atitude de nobreza, e ele é acolhido pelo Pai. Então quero te dizer nessa manhã: existe um caminho de volta. Existe um caminho de volta. Você não precisa permanecer nesse caminho que você está andando, a não ser que esse caminho já é o caminho de vida, que você tem certeza, convicção, já foi provado, já foi abençoado, e você está andando no caminho de vida. A palavra do Senhor diz em João 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E qual é o restante do verso? Ninguém, diga mais forte, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Foi Jesus que disse isso. Ele é o caminho de volta para Deus. O homem se distanciou de Deus através das suas atitudes, dos seus elos de ligação. Quantos desde Adão para cá estão tentando encontrar Deus através de outros caminhos, que não é Jesus o caminho? Estão tentando encontrar Jesus, encontrar Deus através de caminhos fabricados por dogmas religiosos, ou encontrar caminhos
de facilidades para chegar até Deus. O Senhor disse que a porta é estreita, o caminho é apertado, mas o fim desse caminho é vida. Vale a pena abrir mão de algumas coisas para andar por esse caminho. Você pode repensar o caminho que está trilhando, mesmo servindo a Deus, mesmo na igreja. Às vezes alguns caminhos que você está escolhendo não é o melhor caminho. Há um caminho de vida. Desde Adão para cá, o homem tem traçado caminhos que não agradam ao Senhor. Ele tem procurado facilidades para chegar até Deus. Tem procurado elos de ligação que o leva até Deus. Mas a palavra é enfática e é clara, ela diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse isso para Tomé, que estava com dúvida acerca do caminho para a salvação, para o caminho eterno. As pessoas hoje têm procurado vários caminhos de facilidades. Um evangelho muitas vezes diluído na superficialidade. Um evangelho que facilita as coisas, um caminho largo e espaçoso, uma porta que aceita tudo. Mas eu quero te dizer nessa manhã, o caminho pode ser apertado, a porta pode ser estreita, mas o fim é vida, não é caminho de morte. O homem pode traçar o seu caminho, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 10, todos nós estamos treinados em Lucas capítulo 10, quando o Senhor enviou a comissão dos 70 discípulos. E eu quero discorrer com você aqui sobre uma história, uns acontecimentos que são pertinentes a nós nesses dias. Lucas capítulo 10, falando sobre um caminho de volta. Aqui em Lucas capítulo 10, no verso 25, nos conta uma história. Eu quero ler alguns versos. Verso 25: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja que esse homem, esse intérprete da lei, aparentemente ele estava preocupado com a vida eterna, assim como o discípulo de Jesus, Tomé, estava preocupado com o caminho. Qual era o caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho, Tomé. E aqui esse intérprete da lei, que seria como hoje nos dias atuais, um homem letrado, conhecedor de leis, de normas, formado, tendo um doutorado em todas as leis do país. Esse homem, ele procura Jesus acerca da vida eterna. Obviamente, ele queria conhecer um pouco mais daquilo que Jesus pregava. Esse texto, ele é uma continuidade do texto da missão dos 70. Quando Jesus envia de 2 em 2, e os discípulos vão e pregam a palavra, e eles retornam cheios de alegria, até surpresos, porque até os demônios submetiam a eles. E a maioria daqueles discípulos, ou certamente todos, nunca tinha expulsado um demônio. Era só Jesus que expulsava. Jesus era o mestre e ensinava. E eles ficaram tão felizes, tão surpresos com a unção que eles tinham. E é o que vai acontecer com vocês, já está acontecendo com alguns que estão fazendo casa de paz, que estão indo de 2 em 2. Vocês vão ter tantas experiências no final dessa jornada, desse projeto, que vocês vão voltar contando coisas que você mesmo não acreditava e que aconteceria com você se não fosse pelo envio e a comissão.
Nós só temos a ganhar com isso. E aí a história corre um pouquinho para frente, e aí de repente chega esse homem, esse intérprete da lei, chega até Jesus e fala: Senhor, mestre. Ele não chama Jesus de Senhor, chama de mestre. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus pergunta a ele, Jesus volta a pergunta para ele. Jesus fala: o que é que está escrito na lei? Como você interpreta? Ou seja, se ele era um grande intérprete da lei, obviamente ele deveria interpretar o que ele estava perguntando Jesus, porque o intuito dele aqui era provar Jesus. Talvez no fundo do ateísmo dele, ele quisesse saber algumas coisas, mas a intenção primária aqui era provar Jesus, provar a sabedoria de Jesus. E aí Jesus então devolve a pergunta para ele: como você interpreta a lei? Você quer tanta salvação? Você quer a vida eterna? Então interpreta o caminho da vida eterna. Ele fala: bom, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E mais ainda, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos o intérprete da lei conhecia de cor e salteado, mas ele não vivia isso, ele só conhecia as letras, ele só interpretava, mas ele não vivia o que ele interpretava. E ele responde a Jesus sobre isso, que deveríamos buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, de toda a nossa alma, nossas emoções, o nosso psique deve estar envolvido com Jesus. Não é só apenas um momento, mas toda a nossa vida, todo o nosso entendimento, toda a nossa força. Força fala de disposição, buscar Deus de toda a nossa força. Entregue ao Senhor todo o entendimento, toda a compreensão. Cultuar o Senhor de maneira racional, não de qualquer maneira, mas de uma maneira lógica e clara e cheia de fé. Não é servir a Deus de qualquer jeito, é servir a Deus racionalmente. E ele fala: olha, também devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então Jesus responde a ele. Esse diálogo, ele é lindo. É de um mestre salvador com um intérprete curioso, atemorizado pelo ateísmo dentro do seu coração. Porque todo ateu, ele quer conhecer a verdade, mas tem medo da verdade, do confronto da verdade. Então prefere ficar no ateísmo do que ter que enfrentar a realidade de uma verdade que nós não podemos fugir dela. E ele então, Jesus responde a ele: respondeste bem, corretamente, então faz isso e você vai viver. Faz o que você falou, que você vai ter a vida eterna. Amar a Deus e amar o próximo. E aí, esse homem, querendo se justificar, aparentemente ele era muito esperto, muito inteligente, era um intérprete da lei, conhecedor. Ele então pergunta a Jesus novamente, para se justificar, e era tudo que Jesus queria. Essa pergunta que define toda a nossa palavra hoje. Ele fala para Jesus: quem é o meu próximo? Você sabe quem é o seu próximo, irmão? O seu próximo não é o que está do seu lado. O seu próximo não é aquele tão somente que vai sentar nessa cadeira vazia. Jesus começa a discorrer uma história para ele. Jesus fala: olha, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Ou seja, ele estava em um caminho de Jerusalém para Jericó, aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém para Jericó. E entende-se que Jerusalém é vida, é casa do Senhor, é a cidade da bênção, é a capital espiritual do Senhor. E Jericó entende-se como a cidade da destruição, a cidade a ser vencida,
como de fato foi vencida por Josué e o povo de Israel, que rodearam a cidade 7 vezes e os muros de Jericó caíram. Então entende-se que quem desce de Jerusalém para Jericó está num declínio de vida. Era uma ribanceira. Jerusalém ficava acima do mar, em torno de 700 metros acima do mar. Jericó ficava abaixo do mar, 200 metros. Então era uma descida, era um caminho, muitas vezes, de destruição, saindo de Jerusalém e indo para Jericó. E no caminho, Jesus conta a história, esse homem foi assaltado, foi espancado, bateram nele, saquearam ele e deixou ele meio morto. E a Bíblia diz que ia passando um sacerdote e viu aquele homem caído e passou de largo. Logo atrás vinha um levita, viu aquele homem caído e passou de largo. Jesus está dizendo: olha, esses homens que passaram primeiro são religiosos, são homens do templo, são homens que aparentemente servem a Deus dentro de uma cultura religiosa, mas eles passaram de largo, passaram longe, viu o homem caído e passou longe. Jesus está dizendo: olha, nem sempre a religiosidade vai cuidar dos feridos, nem sempre os dogmas, nem sempre o caminho que muitos de nós aqui escolhemos no passado cuidou de nós. Quantos de nós escolhemos um caminho religioso, achando que esse caminho ia nos suprir, mas não passou de uma simples religiosidade, de dogmas, de liturgias. E lá estava um homem caído, que escolheu um caminho errado e caiu nas mãos do salteador. Quantos de nós aqui escolhemos caminhos e caímos nas mãos de usurpadores, caímos nas mãos de aproveitadores, caímos nas mãos de pessoas que nos enganaram com propostas, com palavras? Quantos de nós caímos até mesmo num conto de fada, de príncipe, de um namoro que prometeu tanto e de repente não virou em nada? E hoje você está ferido aqui, mas tem um caminho de volta para você hoje. As suas escolhas nem sempre são as escolhas de Deus. Então Deus está te dizendo essa manhã: transfira as suas escolhas para mim. As suas escolhas te machucaram, as suas escolhas te feriram, mas existe um caminho de volta, e é nobreza reconhecer o caminho das suas escolhas, porque agora você vai andar por um caminho de volta. Você vai voltar para Jerusalém, que é o lugar de vida. E Jesus continua a história dizendo: olha, e ali passava também um certo samaritano. Essa palavra certo samaritano dá a impressão assim de que era uma pessoa qualquer. Um certo samaritano, não era levita e nem sacerdote, não tinha um cargo na igreja, não era uma pessoa de títulos, era um certo samaritano. Ele passa e ele vê, e ele aproxima. Sabe quem é o seu próximo? É aquele que você aproxima dele. O seu próximo é aquele que você se aproxima dele. Nesses dias Deus está nos levando a aproximar de pessoas caídas, machucadas, feridas, porque escolheram um caminho que não era caminho do Senhor. Está compreendendo isso, meu irmão? Há pessoas aqui nesta manhã que provavelmente escolheu um caminho errado, seja na profissão, seja no sentimento, seja no relacionamento. Escolheu um caminho de seguir pessoas, escolheu uma profissão errada,
e insiste nela. Mas o Senhor nessa manhã está dizendo: você pode ser um filho pródigo, você pode retornar. Tem uma casa te esperando. Esse caminho de morte vai ser anulado pelo caminho da nobreza do retorno. Isso se aplica não apenas você que está aqui nos visitando, que está aqui hoje como convidado. Isso se aplica a todos nós que já fizemos uma escolha de vida, escolhemos Jesus, mas nem sempre estamos andando dentro desse caminho que nós escolhemos. E a Bíblia diz que esse homem teve uma atitude, esse samaritano teve uma atitude nobre também. E eu quero dar aqui algumas atitudes dele que representa muito para nós, que é significativo para nós. Diz que ele aproximou-se daquele homem. Ele não passou de largo. Ele não deixou aquele homem caído. Ele não era sacerdote, ele não era pastor, ele não era levita, ele não era cantor. Ele era um homem qualquer, como eu e você. Desprovém agora do seu título, irmão. Se você é doutor, se você é médico, se você é advogado, se você é obreiro, tira isso de lado. O Senhor está procurando um certo homem, uma certa mulher que se preocupa, uma pessoa que vai aonde está o caído. Ele está procurando esse tipo de pessoa. Jesus está explicando isso para o intérprete da lei, aquele homem conhecedor, dizendo: olha, o seu próximo é esse. E ele aproximou-se. Isso serve como exemplo para nós, o que nos devemos fazer. Nós somos agentes do amor de Deus, amados. Você que está aqui pela primeira ou segunda vez, saiba que você está em um lugar onde tem o amor de Deus, que se preocupa com você que está caído. Talvez a sua queda ninguém percebeu, ou se percebeu, passou de largo. Talvez você, irmão em Cristo que está aqui, está passando por alguma dificuldade, caiu em alguma situação. Não estou falando de cair em pecado, em imoralidade, mas caiu em uma decisão errada. O Senhor está te dizendo: existe um caminho de volta. As decisões podem ser do homem, mas existe um caminho de volta. Você não precisa permanecer nesse caminho. Alguém vai passar perto de você. Se alguns passaram de largo e te frustrou, eu creio que tem muita gente ferida e machucada, não só com a família, dentro de casa, mas há pessoas feridas e machucadas dentro de igrejas. Porque talvez houve uma má compreensão de algumas coisas, e as pessoas ficaram feridas e machucadas. Mas eu quero dizer para você que existe um bálsamo, que é chamado de bálsamo de Gileade, que só se encontra dentro da igreja. Aquele que fez a ferida também pode sarar. E muitas vezes algumas feridas acontecem para mostrar a nossa humanidade, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza e a nossa dependência do Todo-Poderoso. Esse homem samaritano passou perto, ele aproximou e ele viu aquela situação. Se eu e você queremos ganhar vidas para Jesus, nós temos que aproximar delas, passar perto delas, sem escolher quem são. Esse homem estava caído, não fala que ele era um doutor, quem quer que seja, ele era apenas um homem caído. E é assim que Deus vê as pessoas. Ele vê as pessoas caídas, tombadas, machucadas, feridas, por causa das suas escolhas erradas. Mas Deus também usa um certo homem, eu e você, para passar perto, observar, só ver as feridas de alguém quem passa perto, meu irmão. Quem passa de largo, quem passa longe, pode ser o que for, pode ser pastor, bispo, apóstolo, mas se passar de longe, se ficar dentro dos seus gabinetes pastorais, em cima das suas tribunas, eles não vão ver o ferido. Só vê o ferido quem vai lá na casa dele, quem passa perto. Por isso esse projeto Casa de Paz, esse projeto Casa de Paz, é um projeto que está nos levando a aproximar das pessoas, a ir até onde elas estão, conhecê-las intimamente, através das casas de paz.
É um projeto celestial, não é um projeto da Shalom, não é um projeto da comunidade cristã de Ribeirão, é um projeto da Bíblia, está aqui em Lucas capítulo 10. Quer conhecer as pessoas, as feridas delas, vão até onde elas estão caídas, porque muitas não têm condição de retornar para Jerusalém. A atitude deste samaritano deve ser a minha e a sua atitude. Para ver as feridas das pessoas, cheguem perto delas, andem com elas, conversem com elas. E esse homem não apenas passou perto e verificou que havia alguém ali caído, ele tomou outra atitude, ele desceu da sua cavalgadura, ele desceu do seu animal, e ele tinha um pacote de primeiros socorros. Todos nós temos que ter os primeiros socorros conosco. Esse homem desce da sua cavalgadura, desce do seu animal. E quero te falar isso nessa manhã. Deus está nos falando, vamos descer do nosso ativismo. Vamos descer da nossa indiferença muitas vezes. Sabe, pastor William, muitas vezes nós somos indiferentes com os caídos. E deixamos isso com o sacerdote, com o levita. Deus está dizendo, não, é você. Não é título, não é função, é atitude. Esse é o que ama realmente o próximo, esse é o meu próximo. Deus não vê diplomas, Deus vê atitudes. Sabe, amados, esse homem desceu da sua cavalgadura, desceu do seu ativismo, da sua indiferença, e ele foi e tocou naquele homem que estava ferido. Sabe o que é cavalgadura para nós? Traduzindo para nós hoje, é o nosso carro, é a nossa casa, é os nossos bens. Sabe que tem gente que compra um carro novo, perdoa estar falando isso, mas no carro novo dele não anda qualquer um. Se você é samaritano, o seu carro novo é para andar pessoas, é para você levar e buscar pessoas também, é para você servir ao reino. A sua cavalgadura está a serviço do reino. Você apenas não passa perto, mas você desce, coloca à disposição o seu carro, a sua casa, abre a sua casa para que ela possa ser cheia da presença de Deus. Quem vai levar a casa para o céu? Quem vai levar o carro para o céu? Nós não levamos nada para a glória, mas eu quero te mostrar algo. João 14 fala que o Senhor está preparando mansões celestiais. Mansões celestiais para todos nós, principalmente para aqueles que colocaram a sua casa à disposição do Senhor, colocaram o seu carro à disposição do Senhor. Ou seja, o que você tem, os bens que você tem, vai redundar em mansões celestiais se eu colocar à disposição do reino. Esse homem colocou a sua cavalgadura, ele desceu, falou, não, isso não me importa agora, o que me importa agora é o caído, o meu carro novo, a minha casa nova, não importa agora, o que importa é eu trazer esse ferido para perto. E ele tinha algo tremendo que nós não podemos ficar sem, irmãos. Ele tinha um pacote de primeiros socorros, ele tinha vinagre, ele tinha o azeite. Isso não podia faltar na maleta de todo viajante. Vamos ver o que esse homem tinha, que eu e você devemos ter. Esse samaritano tinha um animal, tinha um carro, uma bicicleta, uma moto. Esse homem tinha, o que mais? Tinha dinheiro. Esse homem tinha azeite e vinagre. Quando ele desce, que ele encosta naquele caído, naquele ferido, ele pega a sua maleta de primeiros socorros, que poderia também ser para ele. Ele era um viajante. Nós temos que ter os nossos primeiros socorros para nós, e serão os mesmos que vamos usar com o nosso próximo. O que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo.
Ele pega ali o azeite e o vinagre. Só que ele faz algo aqui, irmãos, que eu quero que você entenda isso. Quando você vai no médico, primeira coisa, quando você está ferido, ele coloca ali, tipo uma água para lavar aquela ferida. Aquilo queima, arde. Ele lava primeiro, para depois começar a fazer todo o trabalho de medicamentos. Esse samaritano, ele colocou primeiro o azeite, depois ele colocou o vinagre. O vinagre era para lavar, limpar a ferida. Então o óbvio era limpar a ferida primeiro. Assim como nós chegamos na casa das pessoas, queremos limpar todo mundo ali, limpar as pessoas, tirar tudo que está dentro da casa, que a gente entende que não é de Deus, começamos a limpar tudo. Mas esse homem fez o contrário. Primeiro ele colocou o azeite, que o azeite anestesia. Ele tirou a dor primeiro. Essas pessoas que eu e você estamos indo, você que está aqui hoje pela primeira vez, o Senhor quer tirar a sua dor. Não importa quem é você, o que você fez. Em primeiro lugar, Deus está te dizendo, os samaritanos vão tirar a sua dor. Vão colocar o azeite primeiro. Vão colocar o azeite para anestesiar. E depois nós vamos colocar o metiolate. Alguém aqui da época do metiolate? Irmão, só sabe quem é metiolate, quem já passou. Ah, meu irmão, metiolate era pior do que uma vara de amora, de uma vara de marmelo. Quando a mãe vinha com o metiolate na mão, irmão, já sarava na hora a ferida. Então, o samaritano, que sou eu e você, nós temos que andar com esses primeiros socorros, mas não chega logo querendo lavar, querendo tirar tudo da pessoa. Você vai machucar ela, você vai fazer doer, porque talvez você que está aqui, tentaram tirar de você algumas coisas e doeu em você. Eram coisas enraizadas, coisas impregnadas que estavam dentro de você, e de repente quiseram arrancar isso de você e te machucou mais ainda. Quantos aqui estão machucados e feridos porque tentaram arrancar abruptamente? Mas a recomendação do Senhor é, para os bons samaritanos, primeiro anestesia, primeiro tira a dor, passa o azeite primeiro, depois você vem e lava. Ele não vai sentir dor, porque esse é o amor do Senhor. Esse é o amor que nós temos que ter para com o próximo. Não chega lá já querendo lavar, não. Chega primeiro anestesiando ele. Amém? Ele também, além de fazer isso, depois que ele presta os primeiros socorros, ele fala, agora a minha parte eu estou concluindo. Agora eu preciso levar você para uma estalagem. Não posso deixar você de qualquer jeito aí. Se você ficar aqui, pode ser que os salteadores venham novamente. Você não pode permanecer onde você está. E ele então pega aquele homem ferido e coloca no seu automóvel 0 quilômetro, banco de couro. E aí ele ali com o sangue escorrendo, mancha o banco do seu carro, talvez até vomita no seu carro. Aí você tem que falar, é tudo para a honra e glória do Senhor, é dele. Esse carro aqui com a água sai, a sujeira sai, mas essa vida aqui não. Vamos colocar os nossos bens a serviço da obra. Tem gente que não abre a sua casa por medo de sujar o piso, o porcelanato. Irmãos, se você quer as mansões celestiais, comece a entregar agora aqui o que é seu, porque vai ser depósito lá. Ele põe o homem no seu cavalo, no seu animal, e fala, agora eu vou levá-lo a uma estalagem. Eu quero que ele fique seguro, quero tirá-lo dessa estrada, desse caminho de morte, quero levá-lo a um lugar de segurança. E ele chega lá, no lugar de segurança, coloca aquele ferido lá, que agora já está tratado, já está mais seguro. Chega lá e fala, olha, cuida desse homem para mim, cuida dele para mim. Você está disposto a cuidar de pessoas?
Você que está aqui hoje pela primeira ou segunda vez, está disposto a ser cuidado? Você quer deixar alguém cuidar de você? Jesus está aqui e quer cuidar de você. Jesus quer cuidar de você. Jesus quer te dar o melhor. Não é uma religião. O religioso passou de largo. O sacerdote e o levita não cuidou. Jesus não está focado na religião. Ele está focado nas pessoas. A igreja é maior do que uma religião. A igreja é o lugar dos santos estarem juntos, mas a igreja também é o lugar dos doentes estarem juntos. Jesus entrou na casa de um homem muito rico chamado Zaqueu, e esse homem se converteu. E Jesus fala: eu vim para os doentes, não para os sãos. Então a igreja é lugar também de doentes para serem curados. Na igreja é necessário ter o azeite e o vinagre. E aí esse homem fala com o dono da estalagem, dizendo: olha, cuida deste homem, cuida dele. E esta é a pergunta que cabe a nós hoje. Você está disposto a cuidar de alguém lá na sua casa de paz? Você que está aqui está disposto a ser cuidado? Deus quer cuidar de você. Ele diz: cuida deste homem. E aí ele fala: olha, esse homem foi rejeitado, marginalizado. Esse homem foi ferido, foi lançado à beira do caminho ali, machucaram ele. Então cuida dele. Essa é a responsabilidade da igreja. A igreja é esta estalagem onde as pessoas feridas vêm. As pessoas feridas vêm. Elas já tiveram o primeiro socorro, elas já foram ajudadas parcialmente, elas já encontraram alguém bom no caminho, foram desprezadas sim por alguém, mas alguém bom também passou. Deus não vai deixar você sozinho na estrada. Deus não vai deixar você sozinho caído no caminho. Você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, Jesus está dizendo: não vou deixar você caído no caminho, vou providenciar alguém para curar as suas feridas. E não vou deixar você lá, vou levar você para um lugar onde você vai ser cuidado. E esse homem leva esse caído para a estalagem que representa a igreja. E quero caminhar para finalizar aqui, irmãos. Esse samaritano, além dele ter um animal, além dele ter o azeite, o vinagre, ele tinha dinheiro também. Um viajante não podia andar sem dinheiro. Ele chega e fala para aquele homem da estalagem, diz: olha, cuida dele, cuida dele, e vou te dar 2 denários, 2 moedas, que valia para 2 diárias, 2 dias de trabalho. Cuida dele. Eu quero lançar um desafio para a igreja. Vamos adquirir a cultura de cuidar de pessoas, irmãos. Vamos adquirir essa cultura. Não põe uma cultura mundana dentro do seu coração de egoísmo, de que cada um é por si. Não. Vamos adquirir uma cultura de acolhimento. Muitas pessoas virão para esta igreja ainda precisando de curativos, precisando de cuidados. Vamos adquirir essa cultura de curar os feridos pelas as estradas afora. Ele pega 2 denários e entrega, fala: está aqui, ó, 2 dias de trabalho, está aqui. Sabe, irmão, servir a Deus também muitas vezes é ser generoso, é colocar a mão no bolso. Tem gente que é tão mão mirrada, que se precisar dele de comprar um convite para um congresso da igreja de R$50, fala: não, está caro. Misericórdia, amado. Põe a mão no seu bolso. Isso é investimento. Isso é investimento. Investe em pessoas. O maior investimento de Jesus foi em pessoas. Nós devemos investir em pessoas, ser generosos. Eu conheço homens generosos desta igreja, conheço mulheres generosas, que o dinheiro não é tudo para eles. O dinheiro apenas é uma oportunidade deles abençoar outras pessoas que precisam. Servir a Deus também é colocar a mão no bolso de vez em quando, dar uma oferta para uma pessoa, socorrer um, preocupar com outro.
Isso é a estalagem precisa disso, a igreja precisa disso. Agora, esse homem, além de ter tudo isso, animal, dinheiro, azeite e vinagre, ele tinha algo que nós precisamos, urgentemente. Ele tinha compaixão, ele tinha misericórdia. Isso é provado quando ele passou perto, desceu, cuidou e levou para a estalagem. Deus está procurando pessoas hoje que tenham misericórdia. Talvez você está aqui ferido, machucado, entrou nessa igreja pela primeira vez. O Senhor está te dizendo: eu quero te curar, quero sarar as suas feridas. E sabe, amado, quando você cuida de alguém, esse samaritano aqui tem algumas figuras para ele. Ele pode representar nossas vidas, mas também o ferido pode representar nossas vidas, o caído. Mas o sacerdote e o levita não vai representar ninguém aqui, em nome de Jesus. A estalagem representa a nossa igreja, representa você e eu juntos, coletivamente. Mas se nós não tivermos a compaixão, de nada adianta. Se nós não passarmos perto das pessoas para cuidar delas. E este samaritano fala assim para o dono da estalagem: olha, vou te dar 2 denários, cuida dele. Quando eu voltar, se você gastar a mais, eu vou te indenizar. Sabe o que é isso, irmão? O que Jesus disse? Eu vou para o Pai, mas voltarei para vós outros. Deus confiou em nós 2 denários. Deus confiou a mim e a você 2 denários, o suficiente para 2 diárias. Deus sabia que era pouco, pelo tamanho da necessidade. Deus sabia que era insuficiente, mas não impossível para uma igreja que ama. E ele disse: se você gastar a mais, eu vou te indenizar. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: eu sei que você vai gastar a mais, eu vou te indenizar, eu vou te dar um galardão maior. A igreja que cuida, irmãos, a igreja que gasta o que Deus deu, os dons que Deus deu, o fruto que Deus deu, a igreja que gasta isso, a igreja que gasta o azeite, gasta o vinagre, a igreja que se coloca à disposição, essa igreja vai receber o galardão do Senhor. Você e eu vamos receber um galardão muito maior, porque nós estamos gastando além do que nós recebemos. Porque o amor dentro de nós nos faz superar situações. Você pode dizer: eu não tenho condição, só tenho 2 denários, eu não consigo cuidar de pessoas, 2 denários é muito pouco. Deus está te dizendo: vai valer a pena, porque eu vou te indenizar no final. Eu vou voltar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se há alguém aqui nessa manhã que está caído à beira do caminho, há um Deus aqui todo poderoso. Há um Deus aqui todo poderoso. Glória a Deus. Há um Deus aqui todo poderoso. Você que está aqui hoje pela primeira ou segunda vez, é o nosso convidado todo especial. Há um Deus querendo curar as suas feridas aqui. Há um Deus querendo curar as suas feridas. Tem uma frase que diz assim: todo o meu amor para quem me deixou falar da mesma situação várias vezes, até que eu me curasse. Sabe, irmãos, talvez você já falou da sua vida para alguém, mas essa pessoa não deu importância. Fala da sua vida para Jesus hoje. Ele é aquele que ouve a sua história várias vezes, até que você se cure, até que você seja curado. Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Há alguém aqui nesta manhã precisando de entregar a sua vida a Jesus. Há um caminho de volta. O Senhor não quer te ver caminhando rumo a Jericó.
O Senhor não quer te ver caminhando rumo à destruição. As suas escolhas muitas vezes não são as escolhas de Deus. Há um caminho de volta. Você pode retroceder. A hombridade e a nobreza em retroceder, em voltar atrás. O seu lugar é Jerusalém. O seu lugar não é Jericó. Se você está aqui nessa manhã, nessa condição, e você precisa urgentemente entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar por você agora. Você quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão. Você que está aqui, quer entregar a sua vida. 2 pessoas levantaram as suas mãos, mais pessoas. Isso. Há um caminho de cura para você. Por gentileza, venha aqui à frente, eu quero orar com você. Deus tem um óleo aqui para você. Pode vir. Alguém que está perto dessa pessoa, traga ela aqui à frente, por gentileza. Traga ela aqui, sobe aqui, por favor. Pode subir aqui, por gentileza. Queria chamar o pastor Silvio para ungir com óleo. Há um óleo de cura nesta manhã aqui. Há um óleo de cura nesta manhã. Deus já me mostra você que está entrando aqui. Seu sofrimento. Você tentou destruir a sua vida. Olha aqui para mim aqui, por favor. Pode olhar para mim aqui, por favor. Você tentou destruir a sua vida. Pode ficar. Vocês dois estão casados? Ela tentou destruir a vida dela e você não sabe. É verdade ou não é? Você tentou destruir sua vida. O espírito de morte chegou na sua casa e você disse: não vale a pena, minha vida é uma miséria, não tem esperança para mim. Jesus está te tirando desse caminho de sofrimento hoje. Glória a Jesus. Deus também me mostra uma história de vida muito difícil. Tem uma história de vida que ninguém sabe. Tem uma história de vida sobre a senhora que ninguém sabe. É ou não é? Sim, só Ele sabe a minha situação. Mas eu espero em Deus, eu sei que vai dar tudo certo. Começou uma nova história hoje. A senhora vai receber uma unção com óleo agora aqui, que vai tirar essa dor. Depois a água vai lavar. Depois o metiolate vai vir, mas não vai doer, porque está anestesiado com óleo. Essa igreja tem óleo para a senhora. Toda ferida, toda dor. A senhora é muito amada. Eu vejo no coração da senhora muito desejo de amar a Deus, mas não tem conseguido. Algumas coisas estão bloqueando, mas vai chegar a hora. E já chegou a hora. Amém? Quem mais está entregando a vida a Jesus aqui? Você também? Chega mais para cá então, fica aqui. Quem mais está entregando a vida para Jesus aqui? Você? Você? Sabe quando você entrega a vida para Jesus? Os filhos entram na bênção também. Eles vão entregar a vida para Jesus quando tiver a idade certa, mas eles já estão na bênção. Você está levando bênção para a sua casa. Amém? Deus me mostra também que você disse quando ficou grávida que não teria condição de criar essa criança. Pensou em fazer coisas que não deveria. Foi ou não foi? Então chegou a hora de você cuidar dela. Quem mais está entregando a vida para Jesus? Esse garoto aqui é seu filho? Neto? O senhor já é convertido já a Jesus? Que bênção o senhor entregar um neto na casa do Senhor. É poucos. Você tem quantos anos? 12 anos. Idade boa. 12 anos. O senhor deve estar alegre. Ela tem minha neta. A outra neta. Então, entregando neta e a neta para Jesus. Isso é resposta de oração, irmão. O senhor está com os olhos lacrimejados, porque isso é resposta de oração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Quero pedir vocês que estão na frente, para vocês porem a mão no seu coração. Amém? Eu tenho o azeite aqui na minha mão. O azeite representa o Espírito Santo. Ele está aqui. Ele trouxe vocês aqui. Ele livrou vocês de tantas coisas. Só vocês sabem. E Deus sabe também. Vocês são muito amados. Deus marcou na agenda dele esse dia
para marcar a vida de vocês com perdão, com libertação, com salvação e com transformação. Tudo aquilo que acusava você está quebrado. O sangue de Jesus está sobre sua vida. Creia agora em uma vida nova, em um novo tempo. Sejam curados, sejam livres, em nome de Jesus. Fala, fica comigo, vem comigo para casa, segura na minha mão, escreve uma nova história. Eu te recebo, a minha vida nunca mais será a mesma. Amém? E nós queremos que você saia daqui cheio do óleo do Espírito Santo. Irmãos, que bênção. Pode ser que a fome aumentou um pouquinho, aumentou? Mas o coração está cheio, não está? Está cheio o coração aí de amor, de fé. Deu para a gente observar o Espírito Santo fazendo inúmeros milagres aqui.